Encontrei meu ex-marido milionário no corredor do hospital. Eu estava com 8 meses de gravidez e ele não sabia que o filho era dele. Por 7 meses inteiros, escondi minha gravidez depois que ele me trocou pela secretária loira de 25 anos. Mas quando nossos olhos se encontraram naquele corredor, ele fez as contas na hora. E o que aconteceu depois disso mudou nossas vidas para sempre. Nunca imaginei que veria John Morrison novamente, muito menos daquela forma. Era uma manhã fria de outubro quando nossos caminhos se cruzaram no corredor do Hospital St. Mary, em Chicago. Eu caminhava lentamente em direção ao consultório do Dr. Williams, minha mão apoiada na barriga enorme de 8 meses, quando ouvi aquela voz familiar me chamando. Laura, é você. Meu coração disparou. Virei-me devagar, já sabendo quem encontraria. Mas ainda assim não estava preparada para o impacto. Ali estava ele, John Morrison, meu ex-marido, com um terno caro, os cabelos ainda perfeitamente arrumados, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma expressão que não consegui decifrar imediatamente. Oi, John, respondi, tentando manter a voz firme, embora minha mente estivesse em pânico total. Era exatamente o que eu mais temia que acontecesse. Os olhos dele desceram lentamente até minha barriga, e vi o exato momento em que a realização o atingiu como um soco. Sua expressão mudou completamente. Surpresa, confusão e algo que parecia dor se misturaram em seu rosto. Você está grávida, murmurou, como se ainda não conseguisse processar o que estava vendo. Estou, respondi simplesmente, erguendo o queixo num gesto de desafio que havia aprendido a usar nos últimos meses. De quantos meses? A pergunta saiu quase como um sussurro. 8 meses e meio. Minha resposta foi direta, sem rodeios. Não havia sentido em mentir agora. Vi seus olhos se arregalarem enquanto ele fazia as contas mentalmente. Nós nos separamos há exatos 7 meses, quando ele me disse que estava apaixonado por sua secretária, Kimberly, uma garota de 25 anos que era tudo que eu não era. Jovem, sem responsabilidades, e completamente disponível para a vida superficial que ele queria levar. Laura. Ele deu um passo em minha direção, mas eu recuei instintivamente. Não, John, não aqui, não agora. Olhei ao redor, percebendo que outros pacientes estavam começando a nos observar. Tenho uma consulta. Mas nós precisamos conversar. Se você está grávida de 8 meses, isso significa que... Ele parou, incapaz de terminar a frase. Que o bebê é seu. Sim, é. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas a verdade era que eu ainda carregava muita mágoa. Eu havia descoberto que estava grávida exatamente uma semana antes dele me pedir o divórcio. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Tínhamos tentado ter filhos por anos, e depois da perda que sofremos no ano anterior, eu queria esperar passar das 12 semanas para ter certeza de que estava tudo bem. Mas quando cheguei em casa, voltando de uma consulta médica, encontrei John sentado na sala, com uma expressão séria que eu nunca tinha visto antes. Laura, precisamos conversar, ele disse, e meu coração já começou a acelerar. Eu conheci alguém, me apaixonei por ela, quero o divórcio. As palavras me atingiram como um furacão. Ali estava eu, gerando nosso pequeno grãozinho, e ele me dizia que havia se apaixonado por outra mulher. Por Kimberly, descobri depois. A secretária dele, com quem ele vinha tendo um caso há meses. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. E tomei a decisão que mudaria tudo. Não contaria sobre a gravidez. Se ele queria a vida superficial com uma garota jovem que se impressionava com seu dinheiro e status, eu não seria a pessoa que o forçaria a ficar comigo por obrigação. Por que você não me contou? A voz de John me trouxe de volta ao presente. Ele parecia genuinamente confuso, quase machucado. Porque você deixou muito claro que não queria mais nada comigo. Respondi, sentindo as velhas feridas se abrirem novamente. Você se apaixonou por outra pessoa, lembra? Queria uma vida nova, sem complicações. Mas um filho, Laura. Você sabia o quanto eu sempre quis ser pai. Sabia, John, mas você escolheu outra vida. Respirei fundo, tentando manter o controle. Olha, eu realmente preciso ir para minha consulta. O bebê está com algumas complicações e... Complicações? Ele interrompeu. E pela primeira vez desde o reencontro,
Vi preocupação genuína em seus olhos. Que tipo de complicações? Por um momento hesitei. Parte de mim queria contar tudo. Sobre a pressão alta, sobre os riscos, sobre todas as noites que passei acordada com medo de perder nosso filho. Mas a parte ferida de mim, aquela que ainda sangrava pela traição e abandono, se recusou a mostrar vulnerabilidade. Nada que você precise se preocupar. Menti. Cuide da sua vida nova, John. Eu estou cuidando da minha. Comecei a me afastar, mas ele segurou meu braço gentilmente. Laura, por favor. Não pode simplesmente ir embora agora. Descobri que vou ser pai há 2 minutos. Preciso processar isso. Olhei para a mão dele no meu braço e depois para seus olhos. Havia algo ali que eu não via há muito tempo. Uma vulnerabilidade que ele sempre escondeu atrás de sua arrogância e materialismo. Tudo bem, suspirei. Mas agora não posso conversar. Se você realmente quer saber sobre o bebê, me liga hoje à noite. Você ainda tem meu número. Ele assentiu rapidamente. Vou ligar, eu prometo. E Laura, estou feliz que você esteja bem. Não respondi. Apenas me virei e caminhei em direção ao consultório, sentindo seus olhos em mim até eu desaparecer no corredor. Meu coração estava acelerado, não apenas pelo reencontro inesperado, mas também pela montanha russa de emoções que isso despertou. Minha mãe Claire deveria estar comigo naquela manhã, como sempre estava nas consultas mais importantes, mas havia acordado com uma gripe forte, e eu não quis que ela saísse de casa doente. Disse a ela que era apenas uma consulta de rotina e que eu conseguiria sozinha. Uma decisão que agora lamentava profundamente. Durante os últimos meses, eu havia reconstruído completamente minha vida para mim e meu filho. Depois que John saiu de casa, me mudei para a casa da minha mãe, do outro lado da cidade, onde ela me acolheu sem fazer perguntas e com o coração aberto. Voltei para meu antigo quarto de adolescente, e minha mãe imediatamente começou a planejar como transformar o quarto de costura no quarto do bebê, como se seu instinto maternal já soubesse das mudanças que estavam por vir. Reorganizei todo o meu trabalho como designer de interiores para funcionar principalmente de casa, aceitando apenas projetos que pudesse desenvolver remotamente. Minha mãe se tornou minha companheira fiel nas consultas médicas e nos preparativos para a chegada do bebê. Juntas, tínhamos criado uma rotina reconfortante e uma sensação de estabilidade real, mesmo enquanto eu enfrentava sozinha todos os desafios físicos e emocionais de uma gravidez de risco. E agora John aparecia novamente, bagunçando todo o equilíbrio que eu havia conseguido construir. Na consulta, o Dr. Williams notou minha pressão alterada. Algum estresse adicional hoje, Laura? Perguntou, franzindo a testa enquanto olhava os números no monitor. Poderia dizer que sim, respondi, tentando relaxar enquanto ele examinava o bebê no ultrassom. Bem, nosso garotinho está bem, mas preciso que você mantenha o repouso. Qualquer emoção forte agora pode complicar ainda mais as coisas. Garotinho. Ainda não havia contado a ninguém além de minha mãe que era um menino. Não havia planejado o nome, não havia montado o quarto com tema específico, como se não dar muitos detalhes ao bebê pudesse me proteger caso algo desse errado novamente. Mas agora, sabendo o que John sabia, tudo parecia diferente. Mais real, de certa forma. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha preparando o almoço. Claire era uma mulher de 62 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque elegante, e uma fé inabalável que me sustentava quando eu mesma duvidava de tudo. Como foi a consulta, querida? Perguntou, mas parou de mexer a panela quando viu minha expressão. O que aconteceu? Mãe, você está se sentindo melhor? Perguntei primeiro, tirando o casaco e me sentando pesadamente na cadeira da cozinha. A febre passou? Estou melhor, sim. Tomei o chá que você deixou e dormi mais um pouco. Ela veio até mim, colocando a mão na minha testa como fazia quando eu era criança, mas desta vez era para verificar se eu estava bem. Mas você não respondeu minha pergunta. O que aconteceu na consulta? Encontrei John no hospital. Ela se virou completamente para mim, os olhos arregalados. Ele te viu? Viu. Sentei-me pesadamente na cadeira da cozinha. Mãe, eu não estava preparada. Foram 7 meses construindo uma nova vida, e em 5 minutos tudo voltou à tona. Ela veio até mim e colocou a mão no meu ombro. E como você se sentiu ao vê-lo?
Era uma pergunta complexa. Como explicar que, mesmo depois de tudo, mesmo após o abandono e a traição, uma parte de mim ainda se acelerava quando via John? Éramos casados há 8 anos quando nos separamos. Ele foi meu primeiro amor, meu primeiro tudo. Confusa, admiti finalmente. Muito confusa. Naquela noite, enquanto eu estava deitada na cama tentando ler, o telefone tocou. Era ele, como havia prometido. Laura, sou eu. Podemos conversar agora? Podemos, respondi, ajeitando-me na cama. Primeiro, eu preciso que você saiba o quanto lamento por tudo que aconteceu entre nós. Sei que isso não muda nada, mas preciso dizer. John. Não, deixa eu falar, por favor. Hoje, quando te vi grávida, percebi o quanto fui egoísta. O quanto perdi por não ver o que realmente importava. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Você fez sua escolha. Escolheu a Kimberly. Eu sei, e foi a pior decisão da minha vida. Houve uma pausa longa. Laura, eu quero conhecer meu filho. Quero fazer parte da vida dele. Ele não é apenas seu filho quando lhe convém, John. Você abdicou desse direito quando me abandonou grávida. Mas eu não sabia. E não sabia porque não quis saber. Porque estava muito ocupado com sua nova vida. Sentimos o peso do silêncio entre nós. Havia tanta mágoa acumulada, tantas palavras não ditas. Como você está passando por isso sozinha? Perguntou finalmente, e havia uma ternura em sua voz que eu não esperava. Não estou sozinha. Tenho minha mãe, e sou mais forte do que você imagina. Eu sempre soube que você era forte. Foi uma das coisas que me apaixonaram por você, desde o início. Essas palavras me pegaram desprevenida. Lembrei de como nos conhecemos há 10 anos, quando ele me contratou para decorar seu primeiro empreendimento imobiliário de luxo. Eu era uma designer iniciante, ele um empresário ambicioso. Nos apaixonamos trabalhando juntos, construindo não apenas projetos, mas sonhos compartilhados. O doutor disse que o bebê tem algumas complicações? Perguntou, mudando de assunto. Hesitei novamente, mas algo em sua voz, uma preocupação genuína que eu não ouvia há muito tempo, me fez ceder um pouco. Tenho pressão alta. O bebê pode nascer antes do tempo. Há alguns riscos. Que tipo de riscos, Laura? Por favor, me conta. Risco para mim e para ele. Por isso estou de repouso, fazendo acompanhamento rigoroso. Você deveria ter me contado antes. Eu poderia ter te ajudado. Poderia... Poderia o quê, John? Deixar a Kimberly para cuidar da ex-mulher grávida? Ela aceitaria muito bem, não é mesmo? Ele ficou em silêncio e percebi que havia acertado em cheio. A realidade era complicada demais para as soluções simples que ele queria propor. Ela sabe? Perguntei. A Kimberly sabe que você descobriu que vai ser pai? Não, ainda não contei a ela. Vai ser uma conversa interessante. Laura, eu sei que você não me deve nada. Sei que estraguei tudo entre nós. Mas esse bebê, ele muda tudo. Para você, talvez. Para mim, nada mudou. Eu vou ser mãe de qualquer forma. Vou amar e cuidar desse menino com ou sem você. Menino? A voz dele ficou embargada. É um menino? É. Ouvi um suspiro longo do outro lado da linha. Você já escolheu o nome? Ainda não. Era mentira. Eu havia pensado em Miguel, o nome do meu avô, mas não estava pronta para compartilhar isso com ele. Laura, eu quero fazer parte disso. Quero estar presente quando ele nascer, quero... Calma, John. Você não pode aparecer depois de 7 meses e querer recuperar o tempo perdido em uma noite. As coisas não funcionam assim. Eu sei, mas me dá uma chance de provar que mudei, que posso ser o pai que esse menino merece. E a Kimberly? Como ela vai reagir quando souber que você tem um filho a caminho? A pergunta ficou no ar sem resposta por um longo tempo. Eu não sei, admitiu finalmente. Mas isso é problema meu para resolver. É mesmo, John. E até você resolver seus problemas, mantenha distância de nós. Eu não preciso de mais drama na minha vida agora. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder, mas fiquei acordada por horas pensando naquela conversa. John parecia diferente. Mais maduro, talvez. Mas eu havia aprendido da pior forma possível que pessoas não mudam da noite para o dia. E mesmo que mudassem,
Havia feridas que precisavam de muito mais do que palavras bonitas para cicatrizar. 3 dias depois do nosso encontro no hospital, John apareceu na minha porta. Era um sábado de manhã, e eu estava sentada na varanda observando minha mãe plantar algumas flores no pequeno canteiro da frente de casa. O outono estava chegando ao fim, mas minha mãe insistia que houvesse vida e beleza esperando meu filho quando ele chegasse. Eu a observava trabalhar, com as mãos na barriga, aproveitando o sol suave da manhã. Quando vi o carro dele estacionando na frente de casa, aquela BMW preta que eu conhecia tão bem, meu coração disparou novamente. Ele saiu do carro carregando um buquê de lírios brancos, minhas flores favoritas. Como ele podia lembrar de detalhes assim depois de tudo o que havia acontecido? Laura, disse ele, se aproximando lentamente, como se estivesse lidando com um animal ferido. Posso falar com você? Minha mãe se levantou, limpando as mãos na jardinagem e me olhando com uma expressão que dizia claramente: é sua decisão. Mãe, você pode nos dar alguns minutos? Pedi. Ela assentiu e caminhou em direção à casa, mas não antes de lançar um olhar de aviso para John. Minha mãe sempre teve um sexto sentido para pessoas, e ela nunca havia perdoado completamente John pelo que ele fez comigo. Obrigada pelas flores, falei, aceitando o buquê. Você lembrou? Lembro de muita coisa sobre você, Laura. Mais do que deveria, considerando as circunstâncias. Nos sentamos no pequeno banco de madeira que ficava sob a árvore do quintal. Era o mesmo banco onde costumávamos sentar quando éramos casados e vínhamos visitar a casa da minha mãe. Parecia uma vida inteira atrás. Conversei com a Kimberly sobre o bebê, disse ele, sem preâmbulos. Ah? Tentei manter minha expressão neutra, mas admito que estava curiosa. E como ela reagiu à notícia de que você vai ser papai? John passou as mãos pelo cabelo, um hábito que ele sempre teve quando estava nervoso. Não reagiu muito bem. Disse que isso complicaria nossa vida, que um bebê não fazia parte dos planos dela. E o que você disse para ela? Disse que, independentemente dos planos dela, Miguel é meu filho e eu vou estar presente na vida dele. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O vento de outubro balançava as folhas da árvore acima de nós, criando um padrão de sombras que dançavam no chão. Laura, disse John finalmente, me olhando diretamente nos olhos. Eu sei que não tenho direito de perguntar isso depois de tudo o que aconteceu, mas... Você consideraria a possibilidade de tentarmos novamente? De voltarmos a ficar juntos? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Senti meu coração acelerar, mas não da forma que ele esperava. John, não. Absolutamente não. Mas Laura, agora que temos Miguel... Não. Repeti, mais firmemente. Ter um filho junto não apaga o que você fez comigo. Não desfaz a traição, não reconstrói a confiança que você quebrou. Vi a desilusão em seus olhos, mas continuei. Miguel precisa de um pai presente, isso é verdade. Mas eu não preciso de um marido que só voltou porque descobriu que ia ser pai. Isso não é amor, John. É conveniência. Não é só conveniência. Então por que demorou 7 meses para perceber que queria voltar? Por que precisou me ver grávida para ter essa revelação? Ele não tinha resposta para isso, e seu silêncio confirmou meus temores. John, você pode ser pai do Miguel sem sermos um casal. Na verdade, prefiro assim. Pelo menos sei que você está aqui pelo seu filho, não por obrigação comigo. Eu posso estar presente quando ele nascer? Olhei para ele por um longo momento. Apesar de toda a mágoa, apesar de toda a dor, havia uma parte de mim que sabia que nosso filho merecia conhecer seu pai. Se você realmente quer ser pai, então sim, mas com uma condição. Qualquer coisa. Você nunca irá abandonar seu filho e magoá-lo como me magoou. Se você fizer isso, eu nunca vou te perdoar. Nunca. Isso não vai acontecer. Eu prometo. Suas promessas não significam muito para mim agora. Suas ações é que vão falar por você. Comecei a caminhar de volta para casa, mas ele me chamou. Laura? O quê? Obrigado, por me dar uma chance de conhecer meu filho. Não respondi. Apenas entrei em casa, deixando-o sozinho no jardim com seus arrependimentos e suas promessas. Naquela noite, minha mãe e eu ficamos conversando até tarde. Você acha que foi certa coisa a fazer? Perguntei,
enquanto tomávamos chá na cozinha. Acho que você seguiu seu coração, querida. E seu coração sempre foi generoso demais para seu próprio bem. Estou com medo, mãe. Medo de acreditar nele novamente e ser machucada outra vez. E é natural ter esse medo, mas também é natural querer que seu filho tenha um pai presente. E se ele não mudou realmente? E se isso for só um capricho que vai passar quando a novidade da paternidade perder a graça? Minha mãe colocou a mão sobre a minha. Então você lida com isso quando acontecer, mas não pode viver sua vida baseada no medo do que pode dar errado. Às vezes acho que seria mais fácil se ele nunca tivesse descoberto. Seria mais fácil, mas não seria certo. Este bebê tem direito de conhecer seu pai, e John tem direito de conhecer seu filho. Mesmo depois de tudo que ele fez? Especialmente depois de tudo que ele fez, porque talvez seja exatamente isso que ele precisa para se tornar um homem melhor. Fui dormir naquela noite com o coração dividido entre a esperança e o medo, entre o desejo de acreditar que pessoas podem mudar e a experiência dolorosa de saber que nem sempre mudam. Miguel chegou 2 semanas antes do previsto, numa madrugada fria de novembro. Acordei às 3 da manhã com contrações fortes e regulares, e soube imediatamente que era a hora. Minha mãe me levou correndo para o hospital, enquanto eu tentava ligar para John com as mãos tremendo. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. Laura, chegou a hora? Sim, consegui dizer entre uma contração e outra. Estou indo para aí. Qual hospital? St. Mary. John, estou com medo. Eu vou estar aí com você. Tudo vai ficar bem. Por mais que eu tentasse manter as defesas levantadas, havia um conforto imenso em saber que ele estaria lá. Independentemente de todos os nossos problemas, John sempre foi minha fonte de segurança nos momentos difíceis. Ele chegou ao hospital apenas 15 minutos depois de nós, com o cabelo bagunçado e roupas que claramente havia vestido às pressas. Nunca o tinha visto tão nervoso. O parto foi longo e difícil. Por causa da minha pressão alta, os médicos tiveram que monitorar tanto a mim quanto ao bebê constantemente. Em alguns momentos pensei que poderia perder Miguel, e o medo me consumia completamente. John ficou ao meu lado durante as 12 horas inteiras, segurando minha mão, sussurrando palavras de encorajamento, sendo exatamente o companheiro que eu havia sonhado ter durante todos esses meses sozinha. Você consegue, Laura, dizia ele quando as contrações ficavam insuportáveis. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não consigo mais, chorei em um dos momentos mais difíceis. Consegue sim, nosso filho está quase aqui. Ele precisa de você forte. E quando Miguel finalmente nasceu, aos gritos, pequeno mas perfeito, foi John quem cortou o cordão umbilical com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele é lindo, sussurrou John, olhando para nosso filho como se estivesse vendo um milagre. Laura, ele é perfeito. Quando colocaram Miguel no meu peito pela primeira vez, senti uma completude que não sabia que era possível. E quando olhei para John segurando nosso filho pela primeira vez, vi uma transformação instantânea em seus olhos. Não era mais o homem arrogante e materialista que havia me deixado. Era um pai completamente apaixonado por seu bebê. Os primeiros dias em casa com Miguel foram uma mistura de alegria e exaustão. John aparecia todos os dias, sempre trazendo algo: fraldas, roupinhas, flores para mim, brinquedos que Miguel ainda era pequeno demais para usar. Ele estava genuinamente tentando ajudar, e eu não podia negar que sua presença tornava tudo mais fácil. Você não precisa vir todos os dias, eu disse uma manhã, enquanto ele embalava Miguel para que eu pudesse tomar banho. Eu quero estar aqui, respondeu, não tirando os olhos do nosso filho. Perdi os primeiros 8 meses da vida dele. Não quero perder mais nenhum momento. Havia uma dedicação em John que eu nunca tinha visto antes. Ele aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeira, a acalmar Miguel quando ele chorava. Ele lia sobre desenvolvimento infantil, comprou livros sobre paternidade e parecia genuinamente interessado em cada pequeno marco do crescimento do nosso filho. Mas eu ainda mantinha minha guarda levantada. Havia algo sobre essa transformação súbita que me incomodava. Seria real ou era apenas o encanto da novidade? Foi com 3 semanas que as coisas começaram a ficar complicadas novamente. Kimberly apareceu na minha porta numa tarde de dezembro, quando John não estava lá.
Eu havia acabado de colocar Miguel para dormir quando ouvi a campainha tocar. Fui atender pensando que fosse o entregador com o pedido de fraldas. Em vez disso, encontrei uma mulher alta, loira, impecavelmente vestida mesmo para uma visita casual. Kimberly era jovem, bonita, com uma confiança que vinha de quem nunca havia enfrentado verdadeiros desafios na vida. Você deve ser Laura, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. E você deve ser Kimberly, respondi, tentando manter minha voz neutra. John não está aqui. Eu sei, vim falar com você. Mulher para mulher. Hesitei por um momento, mas minha curiosidade venceu. Claro, entre. Ela se sentou na poltrona da sala, cruzando as pernas com elegância estudada, olhando ao redor da casa da minha mãe com uma expressão que parecia avaliar cada móvel. Sobre o que você quer falar? Perguntei, sentando-me no sofá. Sobre esta situação toda. Sobre John vindo aqui todos os dias, fingindo ser o pai de família dedicado. Ele é o pai do Miguel, disse calmamente. Não está fingindo nada. Kimberly riu, um som artificial que me irritou imediatamente. Laura, você parece uma mulher inteligente. Certamente pode ver que John só está aqui porque se sente culpado, não é? Se você veio aqui para falar mal do John, está perdendo seu tempo. Não, não é isso. Ela se inclinou para a frente, com uma expressão que tentava parecer amigável. Na verdade, vim te fazer um favor. Vim te contar sobre nossos planos. Senti um frio na barriga. Que planos? John e eu estivemos conversando sobre a situação do bebê, sobre como seria melhor para todo mundo se Miguel morasse conosco. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Como assim? Pensa bem, Laura. John pode oferecer ao Miguel coisas que você nunca conseguiria. Uma casa grande, educação privada, estabilidade financeira. Nós estamos pensando em pedir a guarda. O quê? As palavras saíram de mim num sussurro chocado. Vocês estão planejando tirar meu filho de mim? Não é tirar, Laura. É pensar no que é melhor para Miguel. Kimberly falava com uma calma calculada que me deixou ainda mais furiosa. Você mora na casa da sua mãe, trabalha como freelancer, não tem estabilidade financeira. Nós podemos dar ao Miguel tudo o que ele merece. Saia da minha casa. Minha voz estava tremendo de raiva. Saia agora. Laura, não precisa ficar brava. Só estou sendo realista. Eu disse para sair, gritei, me levantando do sofá. Saia da minha casa agora. Kimberly se levantou com aquele sorriso satisfeito ainda no rosto. Pense no que eu disse, Laura. Seria melhor para todos se vocês não complicassem as coisas. Assim que ela saiu, tranquei a porta e encostei nela, tremendo de raiva e medo. Como John podia estar planejando isso? Como ele podia fingir ser o pai dedicado enquanto armava para tirar Miguel de mim? No dia seguinte, quando John apareceu para sua visita habitual, eu estava pronta para ele. Laura, como você está? E o Miguel? Perguntou, entrando na sala como sempre fazia. Muito bem, obrigada, mas você pode ir embora. Ele parou no meio da sala, confuso. Como assim? Eu vim ver o Miguel. Ah, veio mesmo? Ou veio avaliar melhor nossa situação de instabilidade para seu processo de guarda? Que processo de guarda? Laura, do que você está falando? Não finja que não sabe, explodi. Sua namoradinha me contou tudo sobre os planos de vocês, sobre como vocês acham que seria melhor para todo mundo se Miguel morasse com vocês na sua mansão. John ficou visivelmente pálido. A Kimberly disse o quê? Que vocês estão planejando pedir a guarda do Miguel, que eu não tenho condições de criar meu próprio filho, que vocês podem oferecer coisas que eu nunca conseguiria. Laura, isso não é verdade. Eu nunca... Mentiroso! Gritei, sentindo todas as emoções dos últimos meses transbordarem. Você planejou isso desde o começo, não foi? Fingiu que queria ser um pai presente, ganhou minha confiança, avaliou nossa situação e agora quer roubar meu filho. Eu não quero roubar o Miguel de você. Eu nunca disse isso para a Kimberly. John passou as mãos pelo cabelo, visivelmente desesperado. Laura, por favor, me deixe explicar. Eu acho que houve um mal-entendido. Mal-entendido?
Sua namorada veio aqui me dizer que vocês iam pedir a guarda do meu filho e você chama isso de mal-entendido? Eu nunca falei sobre pedir guarda. Nunca nem passou pela minha cabeça. Então, por que ela veio aqui e disse isso? Eu não sei. Talvez ela esteja... Talvez ela tenha interpretado errado alguma coisa que eu disse, ou talvez você seja exatamente o homem que eu pensei que fosse, um manipulador que só pensa em si mesmo. Laura, você tem que acreditar em mim. Eu juro que nunca tive intenção de tirar Miguel de você. Eu não acredito mais em nada que você diz, John. Caminhei até a porta e a abri. Saia da minha casa. Laura, saia! E pode levar um recado para sua namoradinha. Vocês não vão conseguir tirar meu filho de mim. Eu vou lutar com unhas e dentes se for preciso. Nenhum juiz vai tirar uma criança de uma mãe que ama para dar para um pai que abandonou a família. Eu não abandonei vocês. Eu não sabia que você estava grávida. E isso foi culpa de quem, John? Minha, por não contar. Ou sua, por estar ocupado demais traindo seu casamento. Ele ficou em silêncio, sabendo que não tinha resposta para isso. Você tem 5 segundos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia, disse, segurando a porta aberta. John me olhou com uma expressão que misturava desespero e confusão, mas finalmente saiu. Laura, isso não vai ficar assim. Eu vou provar que você está errada. Não volte aqui, John. Nunca mais. Bati a porta com força e desabei no chão, chorando. Como eu havia sido tão ingênua! Como havia acreditado que ele realmente queria apenas ser um pai presente? Minha mãe chegou em casa 1 hora depois e me encontrou ainda chorando na sala. O que aconteceu, querida? Contei tudo para ela entre soluços. Ela me ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Aquela mulher veio aqui fazer isso? Perguntou indignada. E o pior é que John fingiu que não sabia de nada. Disse que foi mal entendido. E você acredita nele? Não sei mais no que acreditar, mãe. Talvez ele realmente não soubesse dos planos dela, ou talvez ele seja um ator melhor do que eu pensava. De qualquer forma, você fez certo em expulsá-lo. Se eles realmente estão planejando algo assim, você precisa se proteger. Nas semanas seguintes, John tentou me contatar várias vezes. Ligava, mandava mensagens, aparecia na porta de casa. Eu me recusava a falar com ele. Havia perdido completamente a confiança nele, e não sabia se algum dia conseguiria recuperá-la. Foi minha mãe quem finalmente me convenceu a dar a ele uma última chance de se explicar. Laura, você precisa ouvir o lado dele da história. Pelo Miguel, se não por você mesma. E se for tudo mentira? Então pelo menos você saberá a verdade. Mas e se não for? E se aquela mulher estava tentando sabotar vocês? Relutantemente, concordei em encontrar com John num café próximo de casa. Deixei Miguel com minha mãe e fui encontrá-lo, com o coração pesado e cheio de dúvidas. Ele estava me esperando numa mesa do canto, com uma aparência terrível. Tinha olheiras profundas e parecia não ter dormido em dias. Obrigado por ter vindo, ele disse quando me sentei. Você tem 15 minutos para me explicar. Então eu vou embora e você não tenta mais me contactar. Laura, eu confrontei a Kimberly sobre o que ela te disse. Senti meu estômago se apertar. Ele continuou. Ela mentiu. Sobre tudo. John se inclinou para a frente, seus olhos desesperados. Eu nunca planejei pedir a guarda do Miguel. Isso nunca passou pela minha cabeça. Então por que ela disse isso? Quando você me expulsou de casa naquele dia, eu fui direto confrontar a Kimberly. Eu estava desesperado, confuso. John passou as mãos pelo rosto, visivelmente cansado. Cheguei em casa gritando com ela, perguntando por que diabos ela havia mentido que nós íamos pedir a guarda do Miguel. E sabe o que ela fez? O quê? Riu. Ela riu, Laura, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A voz de John estava carregada de raiva e desgosto. Disse que não aguentava mais me ver saindo de casa todos os dias para ir cuidar da minha ex-família, que estava farta de dividir a atenção comigo. Senti um frio na barriga. E então? Então ela confessou que inventou tudo. Disse que sabia que você ficaria furiosa e me expulsaria de casa, e que assim eu voltaria ao normal e pararia de ser pai. Meu Deus! Ela disse,
E eu nunca vou esquecer essas palavras. Funcionou, não foi? Agora você pode esquecer esse bebê e voltarmos a ser felizes como antes. John fechou os olhos por um momento, como se a lembrança fosse dolorosa demais. Foi nesse momento que percebi com quem eu estava vivendo. Uma pessoa capaz de destruir a relação entre um pai e seu filho por puro egoísmo. E o que você fez? Terminei com ela na mesma hora. Disse que nunca mais queria vê-la perto de mim ou da minha família. Expulsei ela de casa e demiti ela da empresa no dia seguinte. E ela aceitou isso? John deu uma risada amarga. Ela implorou, chorou, disse que podia mudar. Até ofereceu para aceitar o Miguel na vida dela, como se estivesse fazendo um grande favor. Mas era tarde demais. Eu havia visto quem ela realmente era. Olhei para ele, tentando processar tudo o que estava ouvindo. A frieza calculada de Kimberly me deixava ainda mais furiosa do que antes. Laura, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa. Eu sei que errei. Sei que magoei você profundamente e sei que vai levar tempo para reconquistar sua confiança. Mas, por favor, não me afaste completamente da vida do Miguel. Ele precisa do pai dele. E você? O que você precisa, John? Eu preciso de vocês dois. Preciso da minha família. Nós não somos sua família. Você escolheu outra família quando me deixou. Eu cometi um erro terrível. O maior erro da minha vida. Mas pessoas podem mudar, Laura. Eu mudei. Como posso saber se você realmente mudou ou se isso é só temporário? Como posso confiar que você não vai me abandonar novamente quando algo mais interessante aparecer? Você não pode saber. Você só pode me dar uma chance de provar. Mais uma chance? Quantas chances você acha que merece? Quantas forem necessárias. Vou passar o resto da minha vida provando que mudei, se for preciso. Levantei-me para ir embora, mas ele segurou minha mão. Laura, eu te amo. Nunca parei de te amar, mesmo quando pensei que havia parado. E amo nosso filho mais do que a minha própria vida. O amor não é suficiente, John. Precisa de confiança, de respeito, de compromisso, coisas que você quebrou quando me traiu. Então me deixa reconquistá-las. Devagar, no seu tempo, do seu jeito, mas me deixa tentar. Olhei para ele uma última vez antes de sair do café. Havia sinceridade em seus olhos, mas também havia muita dor no meu coração. Eu vou pensar. Foi tudo o que consegui dizer. Naquela noite, segurei Miguel nos braços enquanto ele dormia, e pensei sobre tudo o que havia acontecido. Meu filho merecia conhecer seu pai, mas eu merecia ser feliz também. A pergunta era: seria possível ter as duas coisas? Os meses seguintes foram de uma lenta e cuidadosa reconstrução. Decidi dar a John uma chance limitada de provar que havia mudado, mas com regras muito claras. Ele poderia visitar Miguel 3 vezes por semana, sempre na minha presença, e qualquer sinal de que ele estava voltando aos velhos hábitos significaria o fim definitivo de sua participação em nossas vidas. John aceitou todas as minhas condições sem questionar. Ele chegava pontualmente para as visitas, sempre trazendo algo útil, nunca presentes extravagantes, mas coisas práticas como fraldas, comida para mim, ou flores simples que sabia que eu gostava. Mais importante ainda, ele realmente parecia interessado em aprender sobre Miguel, seus horários, suas necessidades, seus pequenos progressos diários. Ele já está segurando a cabeça melhor, observou John numa manhã de fevereiro, enquanto segurava Miguel no colo. Sim, o pediatra disse que ele está se desenvolvendo muito bem, respondi, observando-o cuidadosamente. Mesmo depois de meses, eu ainda procurava sinais de impaciência ou desinteresse, mas não encontrava nenhum. E você? Como está se sentindo? Parece menos cansada. A preocupação genuína em sua voz ainda me pegava desprevenida às vezes. O John que eu conhecera durante nosso casamento raramente notava quando eu estava cansada ou precisando de cuidados. Estou melhor. Miguel está dormindo mais à noite. Posso ajudar com isso também se você quiser. Posso ficar algumas noites. Ainda não estou pronta para isso, John. Eu entendo. Só saiba que a oferta está de pé quando você se sentir confortável. Esse tipo de paciência se tornou a norma nos meses seguintes. John nunca pressionava, nunca exigia mais do que eu estava disposta a dar. Ele simplesmente aparecia, ajudava no que podia, passava tempo com Miguel e ia embora quando eu pedia. Foi em abril, quando Miguel completou 5 meses,
que tive a primeira real indicação de que John talvez tivesse mudado de verdade. Eu estava doente com gripe, me sentindo péssima, mas tentando cuidar de Miguel sozinha como sempre fazia. Minha mãe havia viajado para visitar minha tia, e eu me recusava a admitir que precisava de ajuda. John chegou para sua visita programada, e imediatamente percebeu que algo estava errado. Laura, você está terrível. Está com febre? Estou bem. Menti, mas minha voz rouca me entregou. Você não está bem coisa nenhuma. Vai para a cama agora. Eu cuido do Miguel. Não precisa... Precisa sim, e não é uma discussão. Havia uma firmeza em sua voz que não admitia argumentos, mas não era a arrogância de antigamente. Era cuidado genuíno. Relutantemente fui para o quarto, e John assumiu completamente o cuidado de Miguel. Quando acordei 6 horas depois, encontrei a casa arrumada, Miguel banhado e alimentado, e uma sopa caseira me esperando na cozinha. Você fez sopa? Perguntei incrédula. Fiz. Bem, na verdade, pedi para a Claire me ensinar a receita por telefone antes de ela viajar. Pensei que poderia ser útil saber fazer para ocasiões como essa. Fiquei emocionada de uma forma que não esperava. Durante nosso casamento, John nunca havia cozinhado. Nunca havia se interessado por tarefas domésticas ou cuidados básicos. Ver ele aprendendo essas coisas, se preparando para ser útil em momentos de necessidade, me tocou profundamente. Obrigada, disse tentando não deixar a emoção transparecer na minha voz. De nada, é o mínimo que posso fazer. Naquela noite, pela primeira vez em meses, permiti que John ficasse para ajudar com Miguel durante a madrugada. Acordei algumas vezes e o vi andando pela casa com nosso filho no colo, cantarolando baixinho para acalmá-lo. A partir desse dia, as coisas começaram a mudar gradualmente entre nós. Não romanticamente. Eu ainda estava longe de estar pronta para isso, mas começamos a desenvolver uma parceria real na criação de Miguel. John começou a passar mais tempo conosco, não apenas durante as visitas programadas, mas sempre que eu precisava de ajuda. Ele levava Miguel para passeios no parque para que eu pudesse descansar, ficava com ele quando eu tinha consultas médicas, e gradualmente se tornou uma presença constante e confiável em nossas vidas. Foi no verão que tivemos nossa primeira conversa real sobre nós desde o dia no café. Estávamos no quintal, Miguel brincando em sua manta enquanto John e eu conversávamos. Ele havia acabado de me contar sobre uma proposta de negócios que estava considerando, e notei que ele estava me consultando sobre decisões importantes de sua vida. Algo que nunca fazia quando éramos casados. Você mudou, disse de repente, sem conseguir conter o pensamento. Mudei como? Você me ouve agora. Pede minha opinião sobre coisas importantes. Durante nosso casamento, você tomava todas as decisões sozinho e só me contava depois. John parou de fazer caretas para Miguel e me olhou seriamente. Aprendi que suas opiniões são valiosas. Aprendi que sou um homem melhor quando te tenho como parceira, não como decoração. É isso que eu era para você? Decoração? Não intencionalmente, mas olhando para trás, sim, às vezes. Eu estava tão focado em construir meu sucesso profissional que esqueci de construir nosso relacionamento. E o que te fez perceber isso? Perder você. Perder a chance de estar presente durante a gravidez. Perceber que todos os meus sucessos profissionais não significavam nada se eu não tivesse uma família para compartilhar. E a Kimberly? O que ela representava então? John suspirou profundamente. Ego. Vaidade masculina. A ilusão de que eu podia voltar aos 20 anos e viver sem responsabilidades. Mas não era vida de verdade, Laura. Era só fuga da realidade. E agora? O que você quer agora? Quero recuperar minha família. Quero ser o marido que você merece e o pai que Miguel merece. Quero envelhecer com vocês dois. Senti meu coração acelerar com suas palavras, mas ainda havia muito medo. John, como posso saber que você não vai se cansar de mim novamente? Como posso confiar que não vai aparecer outra Kimberly daqui a alguns anos? Você não pode saber. Eu entendo isso. Mas posso te dizer que a pessoa que se apaixonou pela Kimberly não existe mais. Aquele homem era egoísta, imaturo, e não sabia o que realmente importava na vida. E você sabe agora? Sei, vocês dois. Só vocês dois. Ficamos em silêncio por alguns minutos,
observando Miguel tentar pegar suas próprias mãozinhas. Laura, disse John finalmente. Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas... Você conseguiria me perdoar? Algum dia? A pergunta me pegou desprevenida. Perdoar. Eu havia pensado sobre isso muitas vezes nos últimos meses, especialmente vendo John se esforçar tanto para ser um pai presente e um homem melhor. Eu não sei, respondi honestamente. Perdoar é diferente de esquecer. E eu nunca vou esquecer o que você me fez passar. Eu não quero que você esqueça. Quero que você lembre, para que eu nunca esqueça do que sou capaz quando não sou o homem que deveria ser. E se eu conseguir te perdoar? O que isso significaria? Significaria que talvez no futuro, quando você se sentir pronta, nós poderíamos tentar novamente, como família de verdade. Seria muito diferente da primeira vez, John. Eu sou diferente agora. Mais forte, mais independente. Não seria a esposa submissa que eu era antes. Eu não quero uma esposa submissa. Quero uma parceira. Quero a mulher forte que criou nosso filho sozinha, que enfrentou uma gravidez de risco com coragem, que me deu uma segunda chance quando eu não merecia. Olhei para ele, vendo sinceridade em seus olhos, mas ainda sentindo o peso de todas as mágoas do passado. Preciso de mais tempo, disse finalmente. Todo o tempo que você precisar. Os meses seguintes continuaram com a mesma rotina de reconstrução gradual. John se tornou uma presença cada vez mais integrada em nossas vidas, mas sempre respeitando meus limites. Ele havia se mudado para um apartamento mais próximo de nossa casa e havia mudado completamente seu estilo de vida. Menos trabalho, menos foco em dinheiro e status, mais tempo dedicado a ser pai e a se tornar um homem melhor. Foi no primeiro aniversário de Miguel que percebi que algo havia mudado definitivamente em meu coração. John organizou uma pequena festa no quintal, com decoração simples, mas cheia de carinho. Ele havia aprendido a fazer um bolo, que ficou torto, mas delicioso, e convidou apenas as pessoas mais importantes. Minha mãe, alguns amigos próximos e alguns primos de Miguel. Vendo-o interagir com nossa família e amigos, vendo o orgulho genuíno em seus olhos quando Miguel deu seus primeiros passos cambaleantes naquele dia, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Naquela noite, depois que todos foram embora e Miguel estava dormindo, John e eu nos sentamos no jardim como fazíamos há muito tempo. Foi um dia perfeito, disse. Foi mesmo. Miguel adorou a festa. E você? Gostou? Olhei para ele, para o homem que havia me magoado tanto, mas que havia passado mais de um ano provando que podia mudar. Gostei muito. E John, eu te perdoo. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar duas vezes, mas assim que as disse, senti um peso imenso sair dos meus ombros. John me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Sério? Sério, não significa que esqueci, e não significa que estou pronta para voltarmos a ser um casal. Mas significa que não carrego mais raiva no meu coração. Obrigado, sussurrou. Obrigado por me dar essa segunda chance. Não me agradeça ainda. Ainda temos muito trabalho pela frente se você realmente quer reconquistar nossa família. Quanto trabalho for necessário. Por quanto tempo for necessário. E ele cumpriu sua palavra. Por mais um ano inteiro, John continuou provando através de ações que havia mudado. Não eram grandes gestos românticos ou presentes caros. Eram pequenas coisas diárias que mostravam seu comprometimento. Ele acordava de madrugada quando Miguel estava doente, me apoiava quando eu estava estressada com trabalho, lembrava de datas importantes. E, mais importante ainda, nunca perdeu a paciência ou demonstrou sinais de se cansar da vida doméstica. Foi numa noite de dezembro, um pouco mais de 2 anos depois de nosso reencontro no hospital, que finalmente admiti para mim mesma que ainda o amava. Estávamos decorando a árvore de Natal. Miguel agora com 2 anos e 2 meses, andando pela casa e tentando ajudar do seu jeito atrapalhado. John estava cantando uma música natalina enquanto pendurava enfeites. Olhando aquela cena, senti meu coração transbordar de amor. Pelo meu filho, pela vida que havíamos construído, e sim, pelo homem que havia lutado tanto para merecer uma segunda chance. John, disse interrompendo sua cantoria. Sim? Eu te amo. Ele parou no meio do movimento, um enfeite ainda na mão, me olhando como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. Você
O que você disse? Eu disse que te amo. Ainda. Novamente. Não sei exatamente como explicar. John colocou o enfeite cuidadosamente na mesa e veio até onde eu estava. Laura, você tem certeza? Não quero que se sinta pressionada ou... Tenho certeza. Estes 2 anos me mostraram quem você realmente pode ser quando escolhe ser seu melhor eu. E esse homem eu amo profundamente. Ele me beijou então, suave e cuidadosamente, como se eu fosse algo precioso que ele não queria quebrar novamente. Eu te amo tanto, murmurou contra meus lábios. Nunca parei de te amar, nem por um segundo. Então vamos tentar novamente. Devagar, com cuidado, mas vamos tentar. Com uma condição, disse ele, me pegando de surpresa. Qual? Casa comigo, de novo. Quero que sejamos uma família oficial novamente. Quero que Miguel cresça vendo que seus pais se amam e estão comprometidos um com o outro. Olhei para ele, para o homem que havia me traído, e depois havia passado 2 anos me conquistando novamente, e senti que finalmente estava pronta para dar o salto de fé. Sim, disse, e desta vez não havia dúvidas ou medos. Sim, eu me caso com você novamente. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima no mesmo jardim onde havíamos tido tantas conversas importantes. Miguel foi nosso pajem, cambaleando pelo corredor com as alianças, e quando John e eu trocamos votos, não eram as promessas convencionais de jovens apaixonados. Eram promessas maduras, temperadas pela dor e pelo perdão, fortalecidas pela experiência de quase perder um ao outro. Laura, disse John, segurando minhas mãos, enquanto lágrimas escorriam por nossos rostos. Eu prometo nunca mais dar o que temos como garantido. Prometo te honrar não apenas quando for fácil, mas especialmente quando for difícil. Prometo ser o parceiro que você merece e o pai que nossos filhos merecem. E prometo que se algum dia eu me perder novamente, você vai me trazer de volta para casa. John, respondi, eu prometo perdoar quando necessário, lutar quando preciso e amar você através de todas as estações da nossa vida. Prometo que nossa segunda chance não será apenas sobre esquecer o passado, mas sobre construir um futuro melhor. E prometo que nossa família sempre será a nossa prioridade número 1. Quando nos beijamos para selar nossos novos votos, Miguel bateu palminhas como se entendesse a importância do momento, e talvez entendesse a sua maneira de criança. Hoje, 3 anos depois do nosso segundo casamento, quando olho para a vida que reconstruímos juntos, sei que passamos por algo que mudou todos nós para melhor. John se tornou o homem e pai que sempre teve potencial para ser, mas que precisava perder tudo para encontrar. Eu me tornei mais forte, mais consciente do meu próprio valor e mais sábia sobre o que realmente importa num relacionamento. E Miguel? Miguel cresceu numa casa cheia de amor verdadeiro. Não o amor fácil que nunca foi testado, mas o amor maduro que passou pelo fogo e escolheu permanecer. Às vezes pessoas me perguntam se valeu a pena dar uma segunda chance a John, se não tenho medo de que ele me magoe novamente. E eu sempre respondo a mesma coisa. O medo sempre vai existir, porque amor verdadeiro envolve vulnerabilidade. Mas aprendi que é melhor amar com medo do que não amar por medo. John provou através de anos de ações consistentes que mudou de verdade. Não porque eu exigi, mas porque ele quis se tornar merecedor do amor que quase perdeu. E eu aprendi que perdoar não é sobre esquecer o passado. É sobre escolher não deixar que o passado defina o futuro. Miguel agora tem 5 anos e meio, e ocasionalmente pergunta por que papai e mamãe se casaram 2 vezes. Eu digo a ele que às vezes as pessoas precisam aprender como amar melhor, e que a segunda vez foi quando finalmente aprendemos direito. Kimberly nunca mais apareceu em nossas vidas, e honestamente, sou grata a ela. Se ela não tivesse plantado aquelas sementes de dúvida e causado nossa segunda separação, talvez eu nunca tivesse tido a certeza absoluta de que John havia mudado de verdade. Às vezes precisamos quase perder algo 2 vezes para ter certeza de que vale a pena lutar por ele. Hoje, enquanto escrevo nossa história, John está no quintal ensinando Miguel a andar de bicicleta. Ouço os risos do nosso filho e as palavras de encorajamento do meu marido, e meu coração transborda de gratidão por esta segunda chance que quase não demos a nós mesmos. Não somos o mesmo casal que se separou há 6 anos. Somos mais fortes, mais sábios, mais conscientes de quão preciosa é a família que construímos. Nossas cicatrizes nos lembram de onde estivemos, mas não definem para onde estamos indo.
E quando Miguel vier me perguntar um dia sobre amor verdadeiro, eu vou contar a ele que amor verdadeiro não é nunca errar. É escolher consertar os erros e crescer através deles. Que perdão não é fraqueza, é a força mais corajosa que existe. E que às vezes, as histórias mais bonitas são aquelas que quase tiveram um final triste, mas que encontraram seu caminho de volta para a felicidade. Nossa história poderia ter terminado no hospital naquele dia de outubro, com 2 ex-cônjuges dividindo apenas a responsabilidade por uma criança. Em vez disso, termina com uma família que foi quebrada, mas que escolheu se curar, e que hoje é mais forte nos lugares onde uma vez foi ferida. Miguel pode não lembrar dos primeiros anos turbulentos de sua vida quando crescer, mas ele crescerá sabendo que é fruto de um amor que foi testado e escolheu permanecer. E talvez isso seja o maior presente que podemos dar a ele, a certeza de que, não importa quais tempestades a vida possa trazer, o amor da sua família sempre será o porto seguro para onde ele pode voltar. Às vezes as segundas chances são ainda mais bonitas que as primeiras, porque são construídas sobre a sabedoria de quase ter perdido tudo. E às vezes, perder tudo é exatamente o que precisamos para encontrar o que realmente importa. Esta é nossa história, de amor perdido e encontrado, de confiança quebrada e reconstruída, de uma família que quase não existiu, mas que escolheu lutar por existir. E todos os dias, ainda escolhemos lutar por ela, porque agora sabemos exatamente o que temos a perder. Se você chegou até aqui, muito obrigada mesmo por ter acompanhado toda essa jornada comigo. Essa história sobre segundas chances e perdão mexeu muito comigo também. Sabe, às vezes a gente acha que certas feridas nunca vão cicatrizar, que algumas traições são imperdoáveis. Mas Laura me ensinou que o amor verdadeiro às vezes precisa ser testado pelo fogo para se tornar mais forte. Se essa história tocou seu coração, deixa um like aí embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas que precisam ouvir essas histórias de superação. Se inscreve no canal também e ativa o sininho. Eu trago histórias reais toda semana. Histórias que mostram que sempre existe esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. E me conta nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? Já passou por algo parecido? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Lembre-se sempre, não importa quão escura seja a noite, o sol sempre volta a brilhar.